Salmo 16, poema de Davi, Nova Bíblia Viva. Proteja-me, ó Deus. Davi está pedindo proteção de Deus, porque no Senhor eu procuro abrigo. Por que Davi está procurando abrigo? Certamente ele deveria estar passando por alguma situação que ele se sentia ameaçado. Quando nós procuramos abrigo? Quando nós precisamos de proteção. Quando nós precisamos nos proteger do sol, da chuva, da maldade de pessoas estranhas, da maldade do homem mau, da mulher má. Então ele diz no verso 1, proteja-me, ó Deus, porque no Senhor eu procuro abrigo. Ele está pedindo ao Senhor que seja o seu abrigo. Eu disse ao Senhor, verso 2, eu disse ao Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha única riqueza. Ele coloca Deus acima de toda e qualquer riqueza que ele possa ter. É minha única, aliás, ele diz que é a única riqueza dele. Ele coloca todas as suas fichas, toda a sua confiança no Senhor. O Senhor é minha única riqueza. Aqui Davi está pensando, está reconhecendo a soberania de Deus, porque só Deus pode ser a nossa riqueza. Realmente ele é a nossa única riqueza, porque tudo que temos, família, bens, tudo depende da bondade e da soberania dele. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos nada do que temos. É um grande engano pensar que nós conquistamos as coisas pelo nosso próprio esforço. Nós fazemos a nossa parte, é claro, mas diante de uma única palavra do Senhor, nós poderíamos não ter nada do que nós temos hoje, até mesmo a nossa respiração. Então é muita sabedoria dele dizer que o Senhor é a única riqueza que ele tem. No verso 3 ele diz, eu sinto prazer na companhia das pessoas fiéis. Elas sim são gente nobre e digna de respeito. E ele fala que essas pessoas fiéis aqui são pessoas que amam, que temem o Senhor, no sentido de respeitar o Senhor, de ter reverência diante do Senhor. Então ele sente prazer na companhia das pessoas fiéis, porque ele também é uma pessoa fiel ao Senhor, uma pessoa que procura seguir os mandamentos do Senhor, ter amizade com o Senhor, com Jesus. As pessoas, verso 4, as pessoas que preferem adorar outros deuses acabarão sofrendo duros castigos. Não desejo sequer mencionar os nomes desses deuses falsos e muito menos oferecer sacrifício a eles, que ele reconhece que Deus é o único Deus verdadeiro. E mesmo que ao seu lado, ao seu redor existam pessoas servindo, adorando a outros deuses, ele não quer nem sequer mencionar o nome desses deuses e muito menos oferecer sacrifícios a eles, porque ele reconhece que Deus é o único Deus verdadeiro, o único digno do nosso louvor e da nossa adoração. No verso 5, o Senhor é a minha riqueza e o meu cálice de bênçãos. Ele é o alicerce que sustenta a minha vida. Alicerce que sustenta a minha vida. O que é um alicerce? É uma base segura. Quando uma casa é construída, primeiro é feito o seu alicerce. Se o seu alicerce não for um alicerce bem construído, fortalecido, ele jamais poderá sustentar uma casa. Então aqui Davi diz que Deus, o Senhor, é o alicerce que sustenta a vida dele. Porque se ele não colocar no Senhor a sua confiança e não entender que Deus é o seu alicerce, a vida dele não terá sustentação. Ele não terá uma vida segura, tranquila na presença do Senhor. Ele não será protegido como ele pede para ser protegido no verso 1. Ele, o Senhor, verso 6. Ele, o Senhor, providenciou para que o meu pedaço de terra fosse terra bonita, com riachos e campos. Tenho uma bela herança. Em voz alta louvarei o Senhor, porque ele me aconselha. No meio da noite escura, ele ensina o meu coração. Quantas vezes nós somos acordados à noite ou estamos angustiados à noite, pensando em problemas, lembrando de sofrimentos que nós estamos passando, colocando em lágrimas diante do Senhor o nosso sofrimento. Mas ele diz aqui na noite escura, no meio da noite escura, seja porque o Senhor nos acordou para orar por algum assunto, por alguém,
ou porque nós não conseguimos dormir, estamos no escuro chorando diante do Senhor, apresentando a Ele o nosso sofrimento, pedindo o seu socorro. Então Ele diz que no meio da noite escura, Ele ensina o meu coração. Fiz do Senhor, verso 8, fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Que maravilhosa essa verdade. Fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. A presença do Senhor, a comunhão com o Senhor, o ouvir o Senhor, o obedecer ao Senhor, mesmo contra a nossa vontade, faz com que nós não venhamos a tropeçar. Fiz do Senhor a minha companhia constante. Quando que o Senhor nos faz companhia? Quando nós andamos junto com Ele, admirando a sua presença conosco, amando a sua presença conosco, cuidando para não entristecer o seu Santo Espírito, para que Ele continue do nosso lado. Então Ele diz na parte B do versículo 8, enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Ele sempre vai estar do meu lado. A única pessoa que pode afastar o Senhor de mim sou eu mesmo. Eu, os meus pecados, eu e a minha indiferença, eu e estar concentrada na minha própria vida, isso fará com que o Senhor não esteja ao meu lado. Mas se eu o buscar e o tiver em alta conta, e se Ele for a base de toda a minha vida, a sustentação, o alicerce, como diz no versículo 5, enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. 9. Por isso a minha alma e o meu espírito se alegram, e o meu corpo repousará tranquilo. 10. O Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro, nem permitirá que o seu amado sofra decomposição. Aqui o poeta Davi se transforma no profeta Davi, e talvez todo esse salmo seja já a profecia a respeito de Jesus, mas nós podemos aplicar a nossa vida. Mas aqui no verso 10 ele fala especificamente de Jesus. O Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro. Ele fala o que iria acontecer muitos anos depois. Jesus não ficaria no sepulcro, Jesus ressuscitaria. Nem permitirá que o seu amado sofra decomposição. Foi assim que aconteceu com Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele não sofreu decomposição. O Senhor o sustentou a sua carne. E no verso 10, quando ele diz que não permitirá que o seu amado sofra decomposição, ele está profetizando o que iria acontecer com o Salvador, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viria, morreria pelos nossos pecados, passaria por toda aquela humilhação na cruz, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Mas no terceiro dia ele seria ressuscitado pelo Senhor, assim como nós temos a promessa de sermos ressuscitados também. Quando nós morrermos, nós vamos ser ressuscitados quando Jesus voltar. Todos nós que morremos no Senhor seremos ressuscitados. E aqui nosso corpo sofrerá decomposição, mas aqui ele fala sobre o corpo do Senhor Jesus. Não permitirá que o seu amado sofra decomposição. Verso 11, o Senhor me mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor sempre há a mais profunda alegria. Ao seu lado, os prazeres da sua eterna presença. O Senhor me mostrará os caminhos da vida. O Senhor me dará sabedoria para viver cada dia. Junto do Senhor sempre há a mais profunda alegria. Ao seu lado estão os prazeres da sua eterna presença. Então, cultivar a presença de Jesus, sentir a presença de Jesus, ser guiado pela presença de Jesus, sentir o amor de Jesus, o amor de sermos filhos de Deus, não apenas servos, não apenas discípulos, não apenas amigos. Quando Jesus ressuscitou, ele disse para Maria: vai e diga a meus irmãos e seus irmãos que eu estou indo para o meu Pai e vosso Pai. O Senhor nos mostra como Deus quer que nós entendamos o nosso relacionamento com Ele. Somos filhos amados. Então o Senhor me mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor sempre há a mais profunda alegria. Ao seu lado estão os prazeres da sua eterna presença.
Muito obrigada, meu Deus, por essa palavra. Salmo 16, poema de Davi, Nova Bíblia Viva.